A paz do Senhor Jesus, igreja, tudo bom com vocês? Como vocês estão, meus queridos? Vamos aí para mais um estudo bíblico. Glória ao teu nome. Nós vamos estudar Cantares de Salomão, capítulo 4, versículo 12. Enquanto que vocês abram sua Bíblia, para vocês que me acompanham pelo Instagram e pelo Kawaii, o que acontece? Devido aos minutos que os vídeos ultrapassam, às vezes, quando passa de 10 minutos, o Instagram e o Kawaii corta. Então, no Facebook, para eleitor Leandro Silva Alves, e no YouTube Leandro Silva Alves, vocês acompanham o vídeo completo, ok? Então vamos lá, Cantares de Salomão, capítulo 4, versículo 12, diz assim: Jardim fechado és tu, irmã minha, esposa minha, manancial fechado, fonte selada, glória ao teu nome. Título do vídeo: O significado espiritual do jardim. Glória a Deus. Neste texto sagrado, Salomão compara a esposa a um jardim fechado, a um manancial fechado e a uma fonte selada. O jardim é o símbolo da felicidade humana. Nas escrituras sagradas, o jardim representa veredas espirituais muito importantes. A igreja do Senhor, ela é comparada a um jardim regado e bem cuidado pelo próprio Deus. Isso está em Isaías 58, versículo 11. O jardim também representa o paraíso que Deus criou para o homem habitar. A forma como o jardim é cuidado e a diversidade de plantas existentes nele nos falam da diversidade de pessoas talentosas entre o povo de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Então vamos lá. A importância do jardim nas escrituras. Vamos começar o nosso estudo agora. Em Gênesis 2, versículo 8, Moisés escreveu que Deus plantou um belo jardim como o primeiro lar do homem. Deus colocou o homem no jardim do Éden para cultivar a terra e guardar o local. Gênesis 2, versículo 15. O primeiro jardim que Deus plantou era um lugar de muita beleza natural, vegetal, mineral, animal e também um lugar de muita fartura de água e alimentos. Gênesis 2, do versículo 8 ao 14. E a própria palavra Éden significa prazer, deleite, indicando quão prazeroso e deleitoso era aquele lugar. Em Gênesis 3, do versículo 1 ao 17, nós temos um resumo que vemos que a antiga serpente chamada de Diabo e Satanás, e também tem o complemento em Apocalipse 12, versículo 9, apareceu para estragar a felicidade do primeiro casal no Jardim do Éden. O homem foi expulso do Jardim do Éden por causa de sua desobediência à palavra de Deus. Gênesis 3, versículo 23. Aí um pouco mais à frente, em Números 24, versículo 6, vemos que as pessoas são como árvores plantadas pelo Senhor no seu jardim. E em Cantares 4, 12, foi o que nós lemos, a esposa é comparada como um jardim fechado. A igreja é um jardim fechado para o mundo. Vamos entrar nessa frase? A igreja é um jardim fechado para o mundo. Por quê? Aleluia. Quem é conhecedor da palavra de Deus, aleluia, renuncia a carne e renuncia o mundo. Aleluia. Então, automaticamente, você começa a seguir as lições da Bíblia. Aleluia. Você se decide a servir a Deus e fazer o ID do Senhor, que é resgatar mais ovelhas, aleluia, e resgatando mais ovelhas, aleluia, você vai trazendo mais almas para Deus, aleluia, porque hoje o mundo, ele está iludindo as pessoas, aleluia, pelas coisas mais fáceis que o mundo oferece, aleluia, as pessoas estão renunciando o poder de Deus, aleluia. Então Deus te fala, aleluia, se tem algo te levando para o mundo, aleluia, o Senhor está te alertando, aleluia, volte para os meus caminhos e não me renuncie de jeito nenhum, aleluia, glória a Deus. Em Cantares 4, versículo 16, Salomão escreveu que a esposa só abre o seu jardim para o sopro do vento do Espírito. O vento do Espírito soprou sobre a igreja no dia de Pentecostes.
lá na frente, em Atos 2, de 1 ao 4. E em Cantares 5, versículo 1, o esposo afirma para a esposa que já entrou no seu jardim. Jesus Cristo, o esposo amado, anda no meio da sua igreja. Apocalipse 2, versículo 1. E em Cantares 6, versículo 2, a esposa confirma que o esposo já desceu ao seu jardim para pastorear e colher os seus lírios. Jesus Cristo, o supremo pastor, descerá ao seu jardim para buscar a sua igreja amada. Exemplo em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 4, e em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. E em Isaías 58, versículo 11, aleluia, o Senhor prometeu ao seu povo: será como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca faltam, aleluia. E em João 18, versículo 1, vemos que Jesus foi preso quando orava com seus discípulos no jardim. E em João 19, versículo 41, João escreveu que Jesus foi sepultado em um jardim, onde havia um sepulcro novo. Enquanto o primeiro homem pecou em um jardim e foi expulso dali, Jesus foi preso e sepultado em um jardim, mas também ressuscitou em um jardim, para nos dar direito de ter novamente acesso ao jardim de Deus, que é em Apocalipse 22, versículo 14, esse exemplo, aleluia. E em Apocalipse 2, versículo 7, aleluia, Jesus prometeu à sua igreja que o vencedor terá novamente direito de comer da árvore da vida, que se encontra no paraíso do Senhor nosso Deus, aleluia. E alguns exemplos para concluir, aleluia, essa meditação, em Gênesis 3, do versículo 23 e 24, vemos que o homem perdeu o direito de comer da árvore da vida e viver eternamente. Porém, mais à frente, em Apocalipse 2, 7 e em Apocalipse 22, versículo 14, o homem lavado pelo sangue do Cordeiro recupera o direito de comer da árvore da vida e de viver eternamente. A felicidade estragada no Éden pela antiga serpente foi recuperada por Jesus Cristo. O último e perfeito Adão, que venceu a antiga serpente chamada Diabo e Satanás, que está lá em Apocalipse 12, versículo 9. E o povo redimido do Senhor irá morar numa cidade que possui um lindo jardim à beira do rio da água da vida, que sai do trono de Deus e do Cordeiro, que é em Apocalipse 22, do versículo 1 ao 2, aleluia. Então, aleluia, querida igreja, nós somos o jardim, aleluia, aqui na terra, aleluia. E temos o quê? Que nós temos um grande desafio, aleluia, em estar levando a palavra do Senhor, aleluia. Mas como que nós vamos levar a palavra do Senhor? Através de conhecimento, aleluia, estudos bíblicos, aleluia. Se você por algum motivo mais sério mesmo, aleluia, não está conseguindo ir na escola dominical, aleluia, estude a Bíblia. Essa semana, aleluia, glória a teu nome, Senhor, aleluia. Hoje nós estamos no dia 6 de junho, aleluia. Na terça-feira Deus nos levou numa igreja para pregar, aleluia. E lá eu fui para o leitor da noite. E justamente uma comparação. Antigamente, aleluia, nós não tínhamos redes sociais, aleluia. Então o povo buscava e não tinha muita distração, aleluia, como hoje. Hoje nós temos as redes sociais. Muitos estão usando as redes sociais para levar vídeos e estudos bíblicos, aleluia.
Só que a gente vai e coloca um meio termo, aleluia. Muitos estão querendo popularidade, muitos estão levando a palavra de Deus, aleluia, sem popularidade, aleluia. Então preste bem atenção, aleluia. Use a rede social de maneira correta, aleluia. Faça, aleluia, estudo bíblico, aleluia, e pesquise mais sobre a Bíblia também, aleluia, porque ainda você encontra muito conteúdo bom, aleluia. E na hora de você apresentar o seu conteúdo, aleluia, deixa Deus te usar, deixa Deus te guiar a todo momento, minha filha e meu filho, aleluia. Não fique se distraindo com coisas banais apenas nas redes sociais, aleluia, pelos aplicativos de celular, aleluia, porque, aleluia, tem muitas almas que podem ser libertadas através de uma mensagem, através de uma ligação, aleluia, que você fizer, aleluia. Então, use com sabedoria os aplicativos, aleluia. Não fique jogando indiretas para a direita, para a esquerda, aleluia. Porque Deus não se agrada com isso. Apenas deixa Deus te guiar a todo momento, aleluia. Deixa Ele te usar, aleluia. Glória a teu nome. O Senhor é contigo, minha filha e meu filho. Não temas, aleluia. Granjeia o dom que o Senhor colocou no seu coração, aleluia. Multiplique, aleluia, os talentos, aleluia. Semeie as terras, aleluia. Se a terra boa deu fruto 100 por um, glória a teu nome. Se você pegou algum local, aleluia, que a semente caiu entre espinhos e não floresceu, aleluia, mas você levou o evangelho do Senhor até a pessoa, aleluia. Se ela caiu entre pedregais, aleluia, e ao mesmo tempo, aleluia, ela não criou raiz, aleluia, mas você levou o evangelho à pessoa também, aleluia. Nós sabemos, aleluia, que não é fácil, aleluia, evangelizar, levar a palavra para outras pessoas que estão com a mente fechada, aleluia, mas Deus te dá sabedoria, aleluia, porque através dessas dificuldades, aleluia, Deus te capacita, aleluia, para evangelizar muito mais pessoas, aleluia. Saulo, quando perseguia o Senhor, ele caiu do cavalo, aleluia, glória a teu nome, ficou cego e depois, aleluia, ele reconheceu que Jesus Cristo era, aleluia, o homem aqui representado por Deus na terra, aleluia. Então, deixa Deus, aleluia, te capacitar, aleluia, e não tenha medo de falar da palavra do Senhor, aleluia. Que Deus abençoe sua vida grandiosamente, que você tenha uma sexta-feira e um final de semana abençoado por Deus, em nome do Senhor Jesus, amém.